Malaquias capítulo 4. Versículo 5. Diz assim, a minha versão às vezes é um pouco diferente da de vocês. Veja, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que o coração dos pais se volte aos seus filhos, e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Amém? Pai, que essa palavra, Senhor Deus, venha assim enraizar no nosso coração. Que não seja um homem falando aqui, mas sim que seja o Teu Espírito falando através dessa palavra. Eu creio, Senhor, que aqui tem terras férteis, Senhor. Como está escrito, que a semente caiu em terra árida, em terra com pedras, em terra com espinhos. Mas eu creio que em nome de Jesus, a semente vai cair aqui em terra fértil, Senhor. E ela vai produzir frutos, e frutos que vão permanecer em nossas vidas, Pai. E se tem algum espírito contrário aqui, Senhor, nós anulamos agora em nome de Jesus. E declaramos, Senhor, a liberdade do Teu Espírito, Senhor, para falar aos nossos corações. E que Teu Espírito Santo tenha total liberdade sobre nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra que faz muito tempo que tem no meu coração. E quando o pastor Leandro me incumbiu com essa... Pode soltar o som, irmão, um pouquinho baixinho. Quando o pastor Leandro me incumbiu essa missão, eu lembrei dessa palavra, que queimou há muitos anos no meu coração. Se fosse para dar um título nessa ministração, eu queria falar sobre pais e filhos. E hoje, Deus, hoje de manhã, eu levantei 6 horas da manhã para me preparar para estar aqui. E eu tinha um outro texto na mente. E eu comecei a mexer no celular, a desfolhar o celular, né? Que agora a Bíblia é muito fácil de você ler. Você coloca no celular, você vai desfolhando ela ali no dedo, né? Quando eu vi, eu achei esse texto de Malaquias 4. E quando eu li esse texto de Malaquias 4, que o profeta fala assim: e ele enviará Elias, o espírito de Elias. Alguns falam que o espírito de Elias foi João, que veio, preparou o caminho para Jesus. Outros falam também, alguns estudos falam que Elias vai ser um dos espias que vai estar nos dias de tribulação. Mas esse espírito de Elias já está presente em nós. Porque o espírito de Elias, ele vem preparar o caminho para Jesus. E como eu acabei de falar, o espírito de Elias já está presente. Ele já está preparando o caminho para quem? Para nós. E quando ele fala assim, que eu converterei o coração dos pais aos filhos, o que eu entendo isso? Eu entendo a responsabilidade de pai. Porque eu jamais vou conseguir ser um bom pai se eu não converter o meu coração ao meu filho. O que é converter o coração? Essa palavra conversão, todo mundo sabe o que é conversão. É mudança. É mudança de direção. É você está indo para um lado, não, vou converter, vou ir para o outro lado.
E quando nós convertemos o nosso coração, nós mudamos o nosso coração. Nós transformamos o nosso coração. Nós estamos com o coração caminhando muitas vezes, olhando para muitas outras coisas. E a conversão, eu entendo assim que eu tenho que ter primeiramente uma visão. Porque não tem como eu converter meu coração, não tem como mudar a direção do meu coração se eu não tiver uma visão do que eu quero ser. E quando nós somos chamados para ser pais, nós temos que ter a visão da responsabilidade de pai. Mas por que hoje, nos dias de hoje, é tão difícil essa responsabilidade cair sobre nós e nós cumprir essa responsabilidade? Porque nós não temos visão do que é ser pai. E sabe quando nós perdemos a nossa visão de como ser pai? É quando nós perdemos nossa visão de como ser filhos. Amém? Mas como assim, irmão? Como que eu vou ser pai primeiramente tendo uma visão de filho? É porque muitas vezes, irmão, nós ligamos. Qual que é a nossa dificuldade muitas vezes de ver Deus como pai? É porque nós ligamos essa palavra pai somente ao pai terreno. O pai que falha, o pai que erra, o pai que decepciona. E muitas vezes quando nós ouvimos isso nos nossos ouvidos de Deus Pai, já fica aquele negócio, como assim? Deus Pai. Mas meu pai errou, meu pai pecou, meu pai mentiu, meu pai enganou, meu pai falhou. E aí nós temos essas dificuldades de eu ver Deus como Pai. E nós temos, irmãos, um exemplo vivo de filho. E é esse exemplo vivo que está aqui, que é o Espírito de Jesus. Como que foi a caminhada de Jesus? Jesus, a caminhada dele era fazer a vontade de meu Pai. Quando perguntava para Jesus qual era a sua missão, fazer a vontade do meu Pai. E muitas vezes nós se perdemos com nós pais, porque nós perdemos essa característica de filhos de Deus. Perdemos a característica de filhos de Deus. Quando que Jesus perdeu essa visão, essa característica? Em nenhum momento. Em Mateus 4, quando começou realmente o ministério de Jesus, Jesus já tinha passado pelo batismo, Jesus já tinha aparecido ali para João para ser batizado. E lá no capítulo 4, Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito de Deus. Jesus não foi conduzido ao deserto por ninguém mais do que seu próprio Pai. O que eu aprendo com isso? Que muitas vezes nós pais erramos com os nossos filhos, porque nós queremos dar tudo o que eles querem. Nós queremos fazer a vontade deles. E esquecemos da responsabilidade, que nós não estamos criando somente filhos, criancinhas. Nós estamos criando uma geração. Nós estamos criando uma menina, nós estamos criando uma mãe. Nós estamos criando um menino, nós estamos criando um pai. E aí vem toda essa responsabilidade do futuro sobre nós. E Deus não falhou nesse quesito, meu querido. Deus Pai não falhou. Deus Pai pegou Jesus, já um homem, e conduziu até o deserto para ser tentado. E ali começou o ministério de Jesus.
Tipo, Deus falou assim, vamos ver se esse cara mesmo está pronto para a vida. Vamos ver se esse cara realmente está pronto para as dificuldades. E muitas vezes nós pegamos nossos filhos e passamos a mão na cabeça de tudo, irmãos. Não estamos preparando pais, não estamos preparando mães, não estamos preparando uma geração. Estamos preparando uma geração que a gente vê nos dias de hoje, irmãos. Qual que é a maior carência nos dias de hoje? Pais. Por que o mundo está tão perdido, irmãos? Famílias sendo destruídas, prostituição crescendo cada vez mais, roubos, assaltos, assassinatos. Sabe por quê, irmãos? Falta de paz. Por que o mundo luta tanto contra o espírito de pai? Porque o inimigo sabe da importância que você tem dentro da sua casa. O inimigo sabe da importância que eu tenho dentro da minha casa. A importância de gerar, de criar uma geração. Não somente ser pai, que bonito. E ser pai de selfie, tem muito pai de selfie. Mas tem pouco pai de céu. Ser pai de selfie é muito fácil, meu querido. Você pegar seu filho e tirar uma foto e colocar na rede social. Ai, pai, o pai do ano. Ai, o pai... Não. O pai é aquele que educa, aquele que ensina, aquele que ama. Aquele que gera, aquele que mostra para o filho a verdadeira realidade da vida. E prepara realmente o homem para ser um pai, a mulher para ser uma mãe. Eu sou pai. Eu já tenho filho. No meu caso, a gente já tem um neto. Eu sou pai 2 vezes, né, irmão? Eu sou um pai 2 vezes. Quantos avós tem aqui? Só nós aqui, irmão. O Betão. O irmão não é avô, irmão? Já é avô? Já é vovô? Não é vovô ainda? Pai 2 vezes. Sabe o que eu entendo? Temos que ser filho 2 vezes diante de Deus. A responsabilidade de filho pesa duplamente sobre nós. E quando o inimigo chegou diante de Jesus e falou assim: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Irmão, o sistema do mundo todos os dias está gritando, batendo na sua porta e falando: se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus, faça isso. Se tu és filho de Deus, faça aquilo. Como se eu fosse filho de Deus, eu posso fazer todas as coisas. Mas o que Jesus fez? Jesus olhou para aquela situação, falou para o inimigo assim: não, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, para nós sermos filhos, nós temos que ter uma bússola que nos direciona, que é isso daqui. Isso daqui. Eu sempre falo assim, irmão, que Deus, Ele foi tão perfeito em tudo. Deus é perfeito em todas as coisas. Que Deus fez eu e você e deu o nosso manual de instrução. Ele formou o homem do pó da terra e soprou nele um espírito, o fôlego de vida. E ele viu que sem palavra de Deus, sem algo palpável para o homem andar, para o homem caminhar, não ia dar certo. Não ia dar certo. Ele tentou com profetas, com juízes, tentou com um monte de coisa. Deus tentou, antes de ter a palavra ali nas mãos do homem. Mas aí ele falou assim: não vai dar certo, esses caras vão só se ferrar. E aí fez o quê? Mandou o seu filho. A palavra
se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra viva. Jesus é o pão da vida. Jesus é o nosso guia. Jesus é o nosso caminho. Jesus, irmãos. Eu jamais vou conseguir ser filho de Deus se eu não olhar para o exemplo de filho que foi o primogênito de todos os filhos de Deus. É Ele que é o primogênito. É Ele que nós temos que seguir. É Ele que nós temos que olhar para Ele. Porque se nós não olharmos para Ele, nós não vamos conseguir ver o que Deus tem para nós, como filhos e como pais. E nós não conseguimos muitas vezes olhar para Jesus, porque primeiramente nós queremos ser o que nós queremos ser. Nós queremos ser o cara, nós queremos ser o cantor, queremos ser o pregador, queremos ser o empresário, queremos ser, mas deixamos de ser filhos, que é o princípio de todas as coisas. Se eu quero ser pai de verdade, meus queridos, eu tenho que ser filho de verdade de Deus. E isso é olhar para Jesus. Olhar para Jesus. Não tem outro meio, meu querido. Não tem outro meio. Eu creio em nome de Jesus que Deus chamou pais aqui para primeiramente para ser filhos. Que em algum momento no caminho se perdeu de ser filho, porque se achou que era pai e aí não precisava mais olhar a Deus como pai. Que achou que muitas vezes, mas eu já estou com 20 anos de caminhada em Deus, eu sei tudo, eu conheço tudo, eu vivi tudo. Não, meu querido, nós não vivimos nada ainda. Eu creio, irmãos, que Deus vai levantar ainda na nossa geração, irmão, pais de responsabilidade. Como eu falei aqui, irmãos, para nós sermos pais, para nós converter os nossos corações aos filhos, nós temos que entender o que é isso, o que é essa responsabilidade de ser pais. Então, primeiramente, nós temos que olhar para Jesus, que é o Filho de Deus, e nós sermos primeiramente Filho de Deus. E aí eu entender o significado dessa palavra pai, e chamar sobre mim a responsabilidade. A responsabilidade, meus queridos. Como eu falei aqui agora há pouco, o mundo está do jeito que está porque tem pais que não tem nenhum tipo de responsabilidade, que pensa que colocar um filho ao mundo é ser pai. Eu sou pai, coloquei um filho ao mundo e sou pai. Não, meu querido. A gente tem alguns exemplos na Bíblia de pais, e eu vou citar somente 2 exemplos, um negativo e um positivo. O negativo, tem a história do profeta Eli. Quem já conhece a história do profeta Eli? Eli foi um profeta de Israel. Essa história está em 1 Samuel capítulo 2. Lá você vai achar a história de Eli e seus filhos. Infelizmente, o que se destacou na história de Eli foram os seus filhos, de uma maneira negativa. Porque os filhos de Eli não tinham responsabilidade nenhuma com as coisas de Deus. E quem que errou aí nessa parada? Eli. Porque Eli criou seus filhos de qualquer jeito. A palavra não diz, a Bíblia não diz isso, mas com certeza ele pensou assim: eu já sou profeta, eu sou profeta de Israel, então os meus filhos podem fazer o que querem.
E aí os filhos deles começaram a ir para a tenda. E lá ele fazia orgias sexuais com as filhas de Israel. Ali eles comiam e bebiam da mesa do Senhor, algo que era sagrado. E aí eles faziam a festa, meus queridos. E qual que foi o fim dessa história? Todos morreram. E morreram mortes terríveis. Ele morreu sentado, velho, na cadeira, caiu da cadeira, quebrou o pescoço. E aí nós temos a história de Davi. Mais uma vez Davi. Davi, lá em 1 Samuel capítulo 17, Davi apareceu no meio do povo de Israel. Aquele menino apareceu lá, desafiando um gigante, Golias. E quando Davi desafiou o gigante, derrotou o gigante, foi toda aquela festa, o que Saul falou? Saul falou assim: de quem é filho, de quem é esse menino? Olha o significado que tinha antigamente, irmãos. Antigamente o peso de um pai era algo assim muito expressivo. Que quando alguém se destacava, não era a pessoa que se destacava, era o pai que era louvado, era o pai que se destacava. E aí o rei perguntou: de quem é o pai desse menino? Porque imagine só, antigamente, se uma criança, um jovem se destacava, você pensava assim: cara, se ele é assim, imagina o pai dele como que é. E hoje? Se perdeu isso, meu querido. Por que se perdeu isso? Porque nossa expressão de pai se apagou com o decorrer dos anos. E eu vou falar uma coisa para você: isso é obra do diabo. Porque o diabo sempre quis, em toda a caminhada do povo, ele sempre quis apagar a nossa figura de filhos de Deus. Porque Deus, quando criou o homem, lá em Gênesis tem a história da criação do homem. E aí Deus chamou quem? Vamos lá, irmãos. Vocês estão muito assustados. Estou assustando vocês? Estão assustando vocês ou não? Não, né, irmãos? Quem que Deus chamou lá para a criação, para formar o homem? Chamou o Espírito Santo e Jesus. A Trindade estava lá. Porque a palavra diz assim: e Deus chamou, e façamos. Quando Deus fala façamos, Ele não estava sozinho, meu querido. Você já ouviu falar, você fazer alguma coisa sozinho e falar façamos? Não, meu querido. Se Ele estiver sozinho, ele ia falar assim: e eu vou fazer. Não, Ele falou: e agora façamos o homem. E de que forma que Ele formou o homem? A nossa imagem e a nossa semelhança. Para que fim Ele fez isso? Para que Deus fez isso? Para um somente motivo, irmãos: formar uma família. Você consegue formar família com alguém completamente diferente de você? Consegue se ver uma família assim?
Uma família completamente diferente de você. De repente, alguém te dá um ET para você. Ah, esse é teu filho. Você olhar assim, como assim? Completamente diferente de você. Não tem como, meu, a gente formar uma família com alguém completamente diferente de nós. E quando Deus fez isso, formou do homem a sua imagem e semelhança com essa finalidade de um relacionamento de pai e filho. O inimigo sempre quis destruir isso, porque sabia que ali no homem, Deus estava começando a formar uma família. E eu e você somos a cara do Pai. Amém? Fale assim comigo: eu sou a cara do Pai. E aí, irmãos, para concluirmos essa palavra, eu quero dizer para vocês que além de nós sermos, para nós sermos bons pais, primeiramente devemos ser bons filhos. Jesus é o exemplo. Temos a dificuldade de sermos filhos, pois temos a carência de pai. Pais com o peso da responsabilidade. Agora é algo muito importante que eu quero falar para vocês. Com o peso da responsabilidade espiritual e social. O que significa isso? O pai com o peso da responsabilidade espiritual. A palavra de Deus diz que você é rei e sacerdote do teu lar. Você tem sido o sacerdote do seu lar? Você tem sido o filho de Deus no seu lar? Porque muitas vezes nós queremos que os nossos filhos sigam o caminho de Deus. Ah, que lindo, meu filho está indo na igreja. Tá, mas o que o teu filho vê em você? A igreja? Uma coisa que a gente sempre fala aqui com o pastor Leandro: o importante não é ir para a igreja, o importante é ser a igreja. Porque a Bíblia nos ensina, irmãos, que Deus ainda não habita em templos formados por mãos humanas. Deus não mora nessa estrutura. Essa estrutura só serve para nós estarmos aqui reunidos tomando café, para nós conversarmos, para nós se abraçar, para nós dar risada, para nós chorar junto, para nós se conhecermos. Isso aqui é só uma estrutura formada de tijolos. Deus não mora no meio dessas paredes. Deus mora onde? Dentro de nós. Você, antes de se preocupar do seu filho ir à igreja, você tem que falar assim: não, eu tenho que ser a igreja para o meu filho. E como que eu vou ser a igreja para o meu filho se eu não abraço ele, não falo: filho, eu te amo todos os dias? Se eu não dou um beijo no meu filho e falo: filho, eu te amo. Filho, você tem que fazer assim, porque é assim que é o certo. Filho, você tem que deixar de fazer isso, porque isso não é legal. E aí a responsabilidade nossa espiritual já automaticamente reflete na social. Na responsabilidade social. Como eu falei aqui, nós não estamos criando crianças. Nós estamos criando homens e mulheres, famílias, gerações. Pega um pouquinho d'água, né? Gerações. E aí os nossos filhos conseguem olhar para nós e vermos a igreja de Jesus?
Nós sermos igreja dentro dos nossos lares. Nós pegar os nossos filhos e orar com eles. Orar na hora da refeição. Ler a palavra. Eles conseguem ver você manusear a Bíblia dentro de casa. Irmãos, esse peso de responsabilidade, irmãos, tem que estar sobre os nossos ombros. De nós sermos pais responsáveis, de criarmos os nossos filhos, de ser homens e mulheres de Deus primeiramente. Porque muitas vezes nós se preocupamos de dar as coisas para os nossos filhos. Pedi para o Leandro avisar o horário, que senão não vamos ficar até meio-dia aqui, irmão. Já é 11. Glória a Deus. Irmãos, nós simplesmente pecamos nisso. De nós criarmos os nossos filhos de qualquer jeito. De nós se preocuparmos de dar as coisas para ele, não de ser algo para ele. Porque nós muitas vezes direcionamos a nossa vida, a nossa caminhada. Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que dar as coisas, eu tenho que dar. Não, você tem que ser na vida do seu filho. Ser pai amoroso, pai de responsabilidade, pai que vai gerar algo nele, que vai permanecer para sempre. Irmão, você gerar algo no seu filho, irmão, algo que ninguém vai roubar. Você pode dar um carro para ele, pode dar uma casa. A casa vai pegar fogo, pode pegar fogo, mas não vai pegar em nome de Jesus, amém? Você pode dar um carro, mas o carro pode ser roubado, mas não vai ser roubado em nome de Jesus, amém? Mas quando você dá algo nele, no espírito dele, ninguém rouba. Ninguém rouba. A palavra de Deus diz: aquele que ensina seu filho no caminho, jamais ele se desviará. Ele pode até se perder ali, dar uma trupicada ou outra, mas lá na frente ele vai: puxa, o meu pai me ensinou que Deus está comigo. Porque o seu filho viu algo de Deus na sua vida. E aí você gerou algo nele, que ele vai gerar no filho dele. Irmão, nós temos que ter essa consciência geracional. Consciência geracional. O que é consciência geracional? Que aquela criança ali que eu estou criando com o pai para ela, é uma geração que está ali. Ali vai sair filhos e filhos, netos, bisnetos. E a minha marca vai estar na vida dela. E essa marca vai gerar nos filhos e nos netos dela. É isso que eu tenho que entender. Que isso vai o quê? Algo na sociedade. A tua marca vai ficar. Qual é a sua marca que você está deixando na sociedade, meu querido? De um trabalhador. Amém, irmão? Isso é bênção. De uma pessoa honesta. Glória a Deus por isso. Mas se você está deixando a marca de um pai, você está deixando a marca não só de um trabalhador, de um cara honesto, mas de um homem de Deus. Amém? Você está deixando a marca nos seus filhos e dos filhos nos seus filhos. E para concluir, filhos com um propósito de servos. Quando o profeta falou: converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu entendo que servo, porque não tem nada mais prazeroso, irmãos, quando nós entendemos que nós somos filhos, nós servir os nossos pais. Eu sempre falo assim, irmãos, que tudo que eu faço
Eu tento, pelo menos, né? Entender que eu não estou fazendo para mim mesmo, e não só para minha família, mas sim eu estou levando o nome de Deus. Nome de Deus. Amém.